Santo, maravilhoso e poderoso Deus, aquele que sabe tudo, aquele que sabe não só o que a gente vai falar, mas os nossos sentimentos também o Senhor conhece. O Senhor sabe por que nós estamos falando, para que nós estamos falando, se é para honra e glória dele ou não. O Senhor conhece, o Senhor é onisciente, sabe absolutamente tudo, onipresente, onipotente. Este é o Deus único, é o Deus a quem nós servimos e nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pedimos, ó Pai querido, a Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, na tua santa bondade, no seu amor, que o Senhor não olhe para os nossos defeitos, para as nossas falhas, que o Senhor não leve em consideração as nossas fraquezas e receba o nosso culto. Recebe, Senhor, cada um de nós na tua santa presença, prestando ao Senhor um culto racional, em espírito e em verdade. Fala conosco através da tua palavra e que juntos, como igreja do Senhor, venhamos a crescer na graça e no conhecimento de ti. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, sempre, no nome santo e poderoso do Cristo Jesus. Que assim seja. Irmãos amados e irmãs queridas, eu quero dizer que amanhã, sexta-feira, nós vamos participar da ceia do Senhor. Amanhã, sexta-feira, eu vou servir, eu vou ministrar a ceia do Senhor. Se você quiser participar com a gente, amanhã é ceia. A ceia desse mês de junho. Mês que vem, julho, a gente faz a ceia de julho, né? Amanhã ceia. Participe com a gente, vai ser uma alegria saber que você participa conosco, que você compartilha do pão e do suco, do fruto da vide conosco, do corpo e do sangue de Cristo. É claro, é óbvio, né, que ninguém aqui vai comer um pedaço do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro. Ninguém aqui vai tomar o sangue de Jesus, não. Que isso? Ninguém aqui é canibal e nem vampiro, né? Isso aí é uma figura de linguagem que o nosso Senhor usa. Então amanhã é ceia, viu? Participe com a gente. O que mais que eu vou falar? Só isso, que amanhã é ceia. Venha participar conosco. E eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Se você puder abrir aí, ler comigo, né? Porque hoje nós vamos falar na morte, o que acontece com o ímpio. Irmão, queridíssimo irmão Djalma,
Presta atenção nesta explanação bíblica, porque eu sei que você tem um entendimento bíblico diferente desse que nós vamos apresentar. Então presta atenção para que o Espírito Santo de Deus fale com você, principalmente o nosso irmão Djalma. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esta passagem fala do que acontece quando a pessoa parte desta vida, do que acontece quando o ser humano morre, fecha os seus olhos aqui para este mundo material e os seus olhos de alma e de espírito estarão abertos para o mundo espiritual. O ímpio, quando ele morre, aquele que não é salvo, ele é já a partir do instante seguinte à sua morte, ele se dá conta que morreu. Não existe isso que o Espiritismo prega, por exemplo, do morto não se dar conta que morreu, do morto querer permanecer neste mundo material. Isso não existe. O sujeito morre, ele já tem consciência plena de que ele morreu. Se ele morre salvo, ele vai para junto de Jesus. Se ele morre não salvo, ele já inicia o sofrimento. O corpo dele, a parte material da pessoa, o corpo, a carne, os ossos, fica no túmulo, ou fica desaparecido no mar. Os peixes, os animais marinhos vão devorá-lo. Ou se morreu num incêndio, as suas cinzas se misturarão ao pó da terra. Mas, de uma maneira geral, as pessoas são enterradas. Então, o que fica na terra é a matéria. Por causa disso que a Bíblia diz, do pó viestes e do pó você voltará. Para o pó você voltará. Porque o corpo fica lá e vai se transformar em pó mesmo. Enquanto que a alma e o espírito, e eu vou tratar especificamente do espírito aqui, vai para o sofrimento sem o corpo. E o corpo, esteja onde estiver, misturado ao pó da terra, no fundo do oceano, este corpo fica aguardando a ressurreição e o julgamento do grande dia. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz diferente disso.
Se você abrir o Salmo no 9, no verso 17, você vai ler lá: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui não está falando do corpo ainda, está falando do espírito. Se você abrir na carta de Judas, capítulo 1, versículo 7, você vai ler: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação, em algumas traduções já está desta forma, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena, o uso desse conjunto de palavras gregas expressa a ideia de um castigo contínuo. Fogo eterno aponta para um castigo futuro e expressa a severidade e a intensidade do sofrimento futuro que aqueles que morrerem, ou que morrem, ou que já morreram, não salvos terão. Se você, meu irmão, minha irmã, abrir a sua Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente não pode, sabe, Djalma, com todo respeito a você, a gente não pode assim, como cristão, dizer eu acredito assim. Aí o outro cristão diz eu acredito assim. Aí o outro diz eu acredito assim. Não é uma feira. A Bíblia é a mesma. Nós não podemos cada um crer de um jeito. É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Se cada um crer de um jeito, como é que nós vamos fazer? Acontece o que acontece nos dias de hoje. Por que existem várias denominações, igrejas denominacionais? Porque cada denominação crê de um jeito. Tem uma particularidade para crer. E aí vira essa salada, essa confusão. Eu já falei várias vezes, e vou repetir, porque agora eu creio que se faz necessário, que se a gente pegar uma pessoa de manhã e falar, olha, eu quero que você conheça o Evangelho, então nós vamos passar o dia de hoje, e até 10 horas da noite, por exemplo, nós vamos visitar igrejas e você vai assistir vários cultos para você ouvir o Evangelho. Quando a gente chegar 10 horas da noite com essa pessoa, ela não entendeu nada. Por quê? Porque cada igreja cultua Deus do seu jeito. E o irmão escreve aqui, o Edgar, né? Entendimentos convenientes. Cada igreja, uma acredita de um jeito, outra acredita do outro, outra acredita do outro, ou um acha que os dons são assim, são assado. E as pessoas ficam confusas. E a Bíblia Deus não é um Deus de confusão. Quando há confusão, é porque nós criamos a confusão. A Bíblia, ela fala o seguinte, não adianta eu querer mudar isso. O corpo fica na terra, é claro, vai ficar onde? Até a ressurreição dos mortos. Nós precisamos entender isso. A gente não pode, para entender isso,
né? Querer entender fundamentado no Velho Testamento. Porque as informações que os homens do Velho Testamento tinham eram limitadas àquela época. As informações que Cristo nos trouxe ampliou o conhecimento do homem. Então, para a gente entender sobre a situação dos mortos, nós temos que entender a partir da ressurreição de Cristo. Não aquilo que Salomão fala. Salomão traz fundamentado no que ele tinha de informação. Cristo morre como ser humano, fica no seio da terra, quer dizer, fica morto, e ele ressuscita. É a partir daí que nós temos que entender. Não adianta a gente querer usar frases do Velho Testamento. Tanto o salvo como o não salvo, quando morre, a parte material, vamos usar o que é mais comum, né? Vai para o cemitério, fica lá, apodrece lá, qualquer carne apodrece. A carne humana não é diferente. E se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia, olha, a partir de Cristo, se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando, em Lucas, capítulo 16, versículos do 22 ao 24, você vai ver um exemplo claríssimo disso. Eles usam aqui, né, termos do judaísmo, por exemplo, seio de Abraão. É um termo judaico, é um termo ligado ao judaísmo. Mas a visão que isso nos passa é clara. A vida continua após a morte. Não do corpo, claro que não. O corpo morreu, o corpo apodrece. E esta passagem de Lucas nos ensina coisas importantíssimas. Não adianta a gente querer mudar a verdade. Ninguém voltou. E Lucas deixa muito claro isso. Ninguém volta do mundo dos mortos. Mortos para nós. Mortos para nós, mas eles não estão mortos. Eles estão vivos. Para dizer, olha, é assim, é assado. Então as informações que a gente tem do mundo espiritual, do mundo pós-vida na Terra, são as informações bíblicas. Jó, capítulo 10, versículos 21 e 22, ele diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Era a informação que ele tinha. Ele não está dizendo que ele vai para o sofrimento. Ele está dizendo do mundo após morte. Era a informação que ele tinha. Terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, que sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Era a informação que Jó tinha. O que nós precisamos entender como cristãos?
Precisamos entender isso. Não importa o que. É o seguinte, morte, a palavra morte na Bíblia, nunca, em hipótese alguma, significa aniquilação. É isso que você precisa entender. Quando você lê lá morte, vai morrer, não está dizendo que a pessoa vai ser aniquilada. Porque pessoa, não é isso que você está me vendo aí no Facebook, isso não é a pessoa. Isso é a materialidade da pessoa. A pessoa é, na verdade, não, Djalma, não é que morre, mas não morre. Morre aqui neste mundo material. Aqui só existe materialidade. Você vê o mundo espiritual, não nos é permitido. Eu falei ontem, a pessoa que diz que vê varão de branco, não falei ontem, é mentira, porque não nos é permitido ver. Quando diz morre, quer dizer, cessa a vida neste planeta Terra, neste mundo em que o ser humano precisa de oxigênio para viver, precisa de água, precisa de comida. Quando diz morte, está dizendo que este tipo de vida cessa aqui. No mundo espiritual, ninguém precisa de água. Eu já falei isso centenas de vezes. O tempo e o espaço e estão se criando uma teoria que nem o tempo existe. Está sendo criada uma teoria que nem o tempo existe. Que este tempo aqui não é isso que é. No mundo espiritual, nada impede nada. O espírito não come, não bebe, ele é espírito. Quem come, bebe, faz xixi, faz cocô, toma banho. Somos nós, matéria. O Mário, o espírito, não faz nada dessas coisas. Tanto é, meu irmão e minha irmã, que o que se comunica com Deus não é o espírito, não é o corpo, é o espírito. O nosso espírito testifica com o Santo Espírito. Não é o Mário, matéria. A morte na Bíblia não é aniquilação. A morte na Bíblia tem sempre a ideia, a palavra morte na Bíblia sempre carrega consigo a ideia de separação. Qual foi a morte de Adão? Foi a separação de Deus. Isso aí está escrito na Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículos 23 e 24. Por que Cristo morreu na cruz? Cristo, quando morre, presta atenção nisso, o que morre na cruz é Jesus, o Filho de Maria. É Ele que morre na cruz, não é Deus. Mas se você, Djalma, querido, se você não acredita em espírito, você não acredita em Deus. Você coloca aí, é isso que eu digo, não acredito em espírito. Então você não acredita em Deus, porque Deus é espírito. Os anjos são espíritos. Nós somos espírito, Djalma. Se você falar, se você
insistir nisso que você está falando aí, que você escreveu agora para mim, você não acredita em Deus, então. Você acha que Deus é o quê? Um velhinho de barba que está lá no céu, sentado num trono? Mas o espírito humano, o que Deus colocou quando Ele cria Adão lá no Éden? O que Deus sopra em Adão? O espírito, a vida, o fôlego. Só que tudo, absolutamente tudo que existe na face da terra perece. Perece. Uma montanha que hoje a gente olha para ela e vê um pequeno monte, ela pode ter sido há 2, 3, 10 mil anos atrás uma montanha muito alta. Só que o vento, a chuva, a erosão fez com que ela reduzisse de tamanho. Tudo aqui perece, muda, transforma, acaba. O que não muda, transforma e acaba é o espírito, porque isso é imutável. A morte física, meu irmão, minha irmã em Cristo, é a separação. Eu não tô tratando de alma, tá? Eu estou tratando alma, tudo como espírito, só para facilitar, tá bom? A morte física é a separação do espírito do corpo. Isso está escrito na Bíblia, Lucas 16, 22, 23. Eu não estou interpretando do meu modo, estou dizendo que a Bíblia diz. A segunda morte é a separação final da presença da graça e misericórdia de Deus. O que é a segunda morte? É quando as pessoas não salvas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Se você ainda tem alguma dúvida da existência do Espírito, Djalma, eu sei que você tem dúvida. Eu estou querendo te ajudar a entender. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a morte, aniquilação, leia Apocalipse 20, versículo 10. Tenta explicar para você, então, Apocalipse 20, 10. Você escreveu aí, eu não creio no espírito humano. Mas nós somos espírito. Nós não somos um pedaço de carne com osso e com sangue por dentro. Nós não somos isso. O que eu estou tentando aqui explicar biblicamente, não é uma maneira minha de pensar, não é uma filosofia de vida, não é uma linha de raciocínio, não, é a maneira bíblica. Deixa eu ver o que você escreveu. Então, mas se você crê na ressurreição de Cristo num corpo glorificado, você não tem como não crer. Por que Cristo iria ressuscitar num corpo glorificado? Se nós não ressuscitaremos neste mesmo corpo. Porque Paulo diz assim, olha, eu não sei exatamente onde, mas se a ressurreição não é verdadeira para nós, né, ou algo muito parecido com isso, nós somos os mais infelizes dos homens, nós que acreditamos, porque nós vamos ressuscitar, a Bíblia diz isso, num corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo.
Cristo ressuscitou como as primícias, como o primeiro. Primícias quer dizer o primeiro a ressuscitar. Depois nós teremos o mesmo corpo que Cristo tem. Não será mais esse corpo humano, com osso, com carne, com sangue, que pega resfriado, Covid. Não! Não é isso. O corpo glorificado. Como é que é o corpo glorificado? Nós não sabemos, nós só sabemos que é um corpo, porque Jesus foi tocado. É um corpo que pode comer e a comida não cai. Isso é o máximo que nós sabemos. É um corpo que se movimenta, mas não é limitado pelo espaço. Olha lá, leia lá, o irmão Edgar, obrigado de novo, viu? 1 Coríntios 15, 19. Leia lá. Eu estou dizendo aqui o seguinte, se a pessoa... Não adianta a gente querer ficar... Né? Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo assim uma reportagem, vendo e ouvindo na televisão. As pessoas creem num Deus que não é o Deus da Bíblia. A maioria das pessoas, nós precisamos levar a verdade para elas. E a pessoa, foi o caso de uma moça que mataram, foi morta, né? Esquartejada, não foi esquartejada, não, foi colocada numa mala. E a mãe de um dos namorados, ou do namorado, não sei, dizia, então quando eu fiquei sabendo, eu pedi para Deus para não ser ela. É o tipo da oração que Jesus falou, vocês pedem, mas pedem errado. O que você queria? O que essa pessoa imaginou? Que se fosse ela, Deus ia mudar a pessoa que estava morta lá dentro? Porque o ocorrido era a pessoa mesmo que estava lá dentro da mala. Eu pedi para Deus para não ser ela. Aí Deus não atendeu, porque era ela. É o tipo de um Deus que não é o Deus bíblico. Eu pedi para Deus para não ser ela. Como não ser ela? Se é ela, é ela. Você está entendendo isso? Eu não sei. Isso para mim é muito claro, mas eu não sei às vezes eu consigo explicar. E se a pessoa não é convertida, não adianta a gente querer, a gente não sabe. Se não é convertido, se não é salvo, só tem um destino. Não adianta. A ira de Deus permanece sobre a pessoa, sobre o corpo, a alma e o espírito. Isso está na Bíblia, isso não é um Mário que está decretando. Aquele homem lá, ele condena. Não estou condenando ninguém, eu estou lendo. Leia Mateus 10, 28, Mateus 23, 33 e Lucas 12, 5. Por causa disso que nós temos que entregar, nós temos que levar o Evangelho, né? A Bíblia também deixa extremamente claro, pelo menos do meu ponto de vista, né, que nós recebemos do nosso Senhor o Santo Espírito. Falei isso, acho que essa semana, até foi caso de discussão aqui, né, porque eu não deixo ninguém sem resposta, sabe? Você sabe por que eu não deixo? Porque a pessoa que está acompanhando aqui pelo Facebook lê lá a pergunta e fala, por que ele não está respondendo? Às vezes eu não vejo mesmo. Né? Às vezes eu não vejo, não consigo ler, já muda. Mas eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, mesmo quando eu sei que a pergunta é capciosa. Às vezes é pergunta fora do contexto. Entende? Cristo
Então, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas. Isso está claríssimo lá em Atos dos Apóstolos. Porque para levar essa verdade. Isso é evangelismo. Você pensa que é todo mundo que está nos ouvindo e que é salvo? Cristo é o Salvador. Tem gente que ainda acredita no santo, acredita no pastor. Não acredite em pastor. Acredite na palavra. Se o sujeito está pregando a palavra, você não precisa acreditar nele. Acredita na palavra. Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite nisso que eu estou falando aqui. Agora, para você crer que isso que eu estou falando é isso que eu estou falando, eu indico as passagens bíblicas. Aí você vai lá e lê. Lê não só o que eu falei, não só o que eu indiquei, lê versículos anteriores e posteriores também. Você não tem que crer no que eu estou falando. Você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Cristo é o Salvador do pecado, porque Ele se fez pecado no nosso lugar. E quem crê nele pela fé é salvo. Isso está escrito na Bíblia. Às vezes está escrito com outras palavras. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que não crê no Filho não verá a vida. A ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Se a pessoa é ímpia, quer dizer, se ela morreu sem salvação, por causa disso que precisa pregar o evangelho. Não adianta, não adianta. Essa gente aí que mentem mesmo, viu? Porque eu tive esse final de semana acompanhando uma pessoa no hospital e essa pessoa tem convênio, viu? Não estava bem. Eu acompanho qualquer pessoa aqui. Bom, você pode ir comigo? Vou, claro que vou. A pessoa não estava bem, com convênio. Nós chegamos no hospital 12:11, peguei para ela a senha, nós saímos do hospital 7h. A pessoa fez um exame para Covid, o resultado saiu ontem. Isso é uma vergonha. Eu coloquei no Facebook, estava revoltado lá, tive que falar meio alto lá no hospital para que a pessoa fosse atendida, a pessoa estava mal. Isto é o corpo. E nós precisamos levar o evangelho. Então não adianta essa gente que fica pregando que cura. Lá no hospital eu lembrei, por que? E nós não fomos na ala das pessoas com problemas respiratórios, que são as pessoas que estavam com possibilidade de Covid. Nós fomos na outra ala. Eu pensei, cadê esses curandeiros aí? Por que não estão aqui curando esse monte de gente? Era gente passando mal, pessoas com dor no peito, e pessoas com isso, com aquilo, gente vomitando, hospital chique, viu? Hospital chique. Eu falei, cadê os curandeiros? Cadê esses que dizem que tem dom de cura? Deviam estar aqui, ó. Limpava esse hospital aqui, fechava tudo quanto é hospital. Tem dom de cura coisa nenhuma. São uns mentirosos. Não adianta curar o corpo. O evangelho pode curar o corpo, melhora o corpo. Mas o evangelho é para a alma e o espírito. É isso que nós temos que fazer. Agora tem gente que corre atrás desses mentirosos, né? Que são mentirosos. Porque você que está aí me vendo, você que está me ouvindo, você que vai ver, vai ouvir, vamos supor que
que Deus lhe desse a capacidade de qualquer pessoa que você tocasse, ou qualquer pessoa por quem você orasse, a pessoa fosse curada. Vamos supor isso. O que você faria? O que você faria? Você ficaria na sua casa, na sua igreja, sentadão lá que nem um pachá? Ou você iria, por exemplo, como Jesus, lá na fonte, você iria no poço? O que você faria? Porque Jesus andava por toda a Palestina. Jesus não era pachazão, né, que ficava correndo em ministério para se apoiar em ministro pastor, que foi preso um ministro aí, ex-ministro. Ele e mais 11 pastores. Jesus não ficava sentadão, chamando a multidão. Não, ele ia lá, ele ia. Ele ia. É só ler a Bíblia que a gente vê que ele ia, né? Agora, quem não lê a Bíblia é aquela historinha de sempre, né? Então, eu quero dizer, eu fiquei pensando, né? Cadê os curandeirão? Vamos fazer uma campanha, Noite da Cura. Vai lá, faz campanha lá no pronto-socorro. Limpa, os médicos vão ficar felizes à beça. Só não vê isso, só não vê, né? Quem é cego. Porque Jesus mesmo falou, né? Mais cego é aquele que não quer ver. E não há nenhuma menção, por exemplo, de purgatório na Bíblia. Por que o purgatório é algo antibíblico, por exemplo? Porque o purgatório seria para o corpo. E o corpo está no pó da terra, conforme Eclesiastes 3:20. Todos foram feitos do pó e ao pó voltarão. Agora eu quero que você entenda, para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando e amanhã é ceia, viu? Espero você aqui na ceia. Meu queridíssimo irmão, irmã, vou servir a ceia para você com toda alegria, cumprindo a segunda ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou 2 ordenanças. Uma é o batismo e a segunda é a ceia. Então eu quero dizer para você que os corpos dos ímpios também irão ressuscitar. Não é só o corpo do salvo. O corpo do salvo vai ressuscitar, o salvo vai ressuscitar num corpo glorificado, né? Para estar junto com Jesus do jeito que Jesus está, vivo num corpo glorificado. Agora, e aqueles que morrem condenados também vão ressuscitar, em corpo, em alma e espírito, só que para o juízo da carne. Não é encontrado na Bíblia nenhuma outra ressurreição. É a ressurreição para o juízo final. Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15. Então, a salvação em Cristo é um negócio maravilhoso. E a gente precisa pregar o Evangelho, ao invés de ficar pregando baboseira, mentira. Precisa pregar o Evangelho. Né? Por que eu citei o caso dos pastores que foi preso, pastor que foi preso, ex-ministro, e mais 11 junto com ele? Porque esses pastores deveriam estar pregando o Evangelho, não grudado nas tetas do governo. Agora, você que é uma pessoa inteligente, precisa ver se o pastor da sua denominação não está preso aí, viu? Né?
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todos ressuscitarão. Uns para a alegria eterna, outros para a tristeza eterna. Por causa disso que Jesus falou: olha, vocês estão recebendo aí o Espírito Santo, né? Agora vocês vão pregar o Evangelho. Viu? Ele já não fala mais aquilo que ele falou, né? Ele já não fala mais aquilo que ele falou. E de curar, né? As pessoas travam ali. Ali ele já está falando diferente. Agora vocês têm o Espírito Santo. Agora vocês vão pregar o Evangelho para salvar pessoas. Porque aqueles que ouviram e viram vocês curando, agora tem certeza que vocês falam da parte de Deus. Não podemos travar num trecho da Bíblia, né? Por causa disso que eu digo, olha, não se esqueça do que você leu. Não esqueça que você está lendo. E tem coisa que você vai ler. Atos dos Apóstolos aconteceu depois dos Evangelhos. Jesus já fala diferente, ele não muda, ele fala diferente. Agora vocês têm o Espírito Santo, agora vocês serão minhas testemunhas até o confim, até os confins da terra. Ela é. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, Jesus ama mesmo até o vil pecador. É só o vil pecador se arrepender e se entregar a Cristo, não a homens. Né? Por causa disso que a gente não pode ficar confiando nesse, naquele e naquele outro. Devemos confiar na Bíblia. Está pregando a Bíblia? Ótimo, confia na Bíblia. Não está pregando a Bíblia? Questione. E a Bíblia? Cadê a Bíblia aí? Né? É o que eu estou fazendo aqui dos curandeiros. Cadê a Bíblia? Cadê o amor ao próximo? Cadê? Continua, Senhor, falando conosco, nos livrando, Senhor, de todo mal e principalmente da mentira e dos mentirosos. Esta é minha oração. No santo nome do Cristo Jesus. Amém.